Seja muito bem-vindo ao curso Fundamentos da Fé, a Igreja para quem é Igreja. Eu sou o Reverendo André Dantas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e líder aqui do projeto Bisbilhotei. É uma alegria enorme ter você aqui comigo mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e o que Ele tem feito à sua igreja ao longo da história. Hoje, na aula de número 32, nós iremos estudar sobre a Confissão de Fé da Guanabara, também conhecida como Confissão de Fé Fluminense. Bom, se você olhar a ementa dessa matéria, você vai ver que a aula de número 32 era para ser... o assunto dessa aula seria os cânones de Dort, os 5 pontos do calvinismo. Mas esse conteúdo foi dado na aula de número 7, quando eu ainda era pastor da igreja do Jardim Botânico, e nesse momento a gente estava formando uma turma para profissão de fé e batismo, então foi necessário ministrar essa aula ali naquele momento. Se você não sabe o que são os cânones de Dort, se você não sabe o que são os 5 pontos do calvinismo, eu recomendo que você abra o Google Classroom e assista essa aula. Lá você vai encontrar, além do vídeo da aula, textos relacionados ao tema e vídeos também de outros pastores falando sobre esse assunto. Eu recomendo então que você dê uma bisbilhotada nesse conteúdo e assista a aula, é importante. E ainda assim, se você tiver dúvidas, não deixe de mandar os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões sobre o tema, e não apenas sobre o tema, sobre tudo que nós fazemos aqui, sugestão de assunto para os próximos cursos. Fale comigo através do _bisbilhotei lá no Instagram. Também mande o seu e-mail para eu@bisbilhotei.com.br. Fale comigo lá no Facebook. Comente os vídeos aqui no YouTube, lá na seção de comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Dê o seu like e compartilhe, porque ao fazer isso você ajuda esse trabalho a continuar. E também você pode acessar o material e falar comigo pelo www.bisbilhotei.com.br. Antes da aula, antes até mesmo de orar, eu queria compartilhar com você um projeto que Deus tem colocado no meu coração ao longo dos últimos meses. E é uma igreja aqui no Distrito Federal. Se você mora aqui em Brasília e está sem igreja, ou se deseja trabalhar numa plantação de igreja, nunca trabalhou antes, não sabe o que é plantar uma igreja, então eu quero convidar você a participar desse projeto. Deixa eu só colocar aqui o slide, beleza? Deixa eu ativar o Mini Eu. Cadê o Mini Eu? Pronto, estou aqui no cantinho. Bom, vamos lá. A igreja aqui, o símbolo é da Igreja Presbiteriana do Brasil no Alto Mangueiral. Essa igreja ela está sendo plantada num novo bairro que o GDF criou aqui em Brasília, chamado Alto Mangueiral, e esse bairro é para 23 mil pessoas. Nesse bairro terão escolas, posto de saúde, coisas afins. Então será aí um local interessante para poder plantar uma igreja e levar a palavra de Deus para pessoas que também nunca ouviram e precisam ouvir a palavra de Deus para entender que Cristo é o Senhor da igreja e Ele cuida do seu povo. Bom, dito isso, eu vou passar aqui os slides para falar um pouquinho sobre a igreja. É tempo de lavrar a terra, né? É tempo de plantar uma igreja que, em primeiro lugar, ela seja simples, uma igreja que não tente inventar a roda, que esteja ali baseado no que Deus prescreve para o culto, né? Uma igreja que busca adorar o Senhor pelo que Ele é, não adorar o homem, mas adorar o Deus Criador, o Deus Triuno, Criador de todas as coisas. Uma igreja também que ela é fora da igreja, uma igreja que tem discipulado, evangelismo no seu DNA, uma igreja que visita os seus membros, uma igreja que está em comunhão, uma igreja onde você pode dizer que conhece os membros da igreja e é conhecido por eles. Uma igreja que busca também não olhar para trás, uma igreja que busca não se conformar aos moldes desse mundo, mas busca conformar-se aos moldes de Cristo Jesus. Então nós defendemos a palavra de Deus e apenas isso. E é uma igreja que busca em todas as coisas que ela faz a glória do Deus Triuno. Se você deseja plantar essa igreja conosco, você é muito convidado e é super bem-vindo a estar conosco. Nós nos reunimos todas as terças às 20 horas para poder participar desse grupo. Inscreva-se aqui no link que está aqui descrito, tinyurl.com/quero participar da IPAM,
E nesse momento nós iremos então estudar o livro de Êxodo para saber como uma igreja ela é formada, como Deus forma a sua igreja. A gente vai estudar o livro de Êxodo para poder entender como Deus forma a sua igreja. Esse é o aviso que eu queria dar então para vocês antes de começarmos o momento de hoje. Bom, com isso dito, eu quero orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento. Então eu vou partir para os slides da aula. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe? Eu aqui de cá, do passado, você aí do futuro, abaixe a sua cabeça e eleve os seus pensamentos ao Senhor. Ó Deus, eu rendo graças ao Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Quando nós somos rebeldes, o Senhor está ao nosso lado. Quando nós precisamos de Ti, Pai, o Senhor está ao nosso lado, sempre a nos amparar, cuidar, nos aperfeiçoar pela Tua palavra. O Senhor tem dirigido os nossos passos e somos gratos por isso. Eu peço ao Senhor, Pai, nesse momento, quando vamos estudar a Tua ação, Pai, através da história, agindo através de homens que confessaram o Teu nome e viveram pela Tua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento à Tua palavra. Peço que o Senhor nos confronte, Pai, com a realidade do que é um verdadeiro cristão. Que possamos ansiar, Pai, viver para Ti e voltar para casa. Que seja esse o desejo de todo o coração peregrino aqui neste mundo. Perdoa-nos os pecados e abra o nosso entendimento. É o que eu peço ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, galera, então vamos lá, vou abrir aqui os slides. Deixa eu abrir aqui, tirei eu. Bom, vamos lá. Fundamentos da fé, a igreja para quem é a igreja, o slide base. E eu começo com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você sabe de onde eu venho? Bom, eu, André, venho do Gama, uma cidade satélite, cidade dormitório aqui do Quadradinho, do Distrito Federal. Uma cidade muito amistosa, cheia de gente legal. Uma cidade que é conhecida pelo seu ilustre filho, chamado Kaká, o jogador de futebol, né? E ela também tem uma frase famosa: quem ama, mora no Gama. Essa é a frase que todo gamense já ouviu alguma vez na sua vida. E você pode deixar aí nos comentários de onde você vem, pelo que é conhecida a sua cidade, se é pelo pão de queijo, pelas árvores frutíferas, pelas pessoas, se é a cidade de Santos Dumont. Deixa aí nos comentários só para eu saber de onde você vem. Bom, mas falando sério, essa pergunta é a primeira linha, é o primeiro verso de uma canção feita para os pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Foram soldados que lutaram lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E eu vou ler esse poema, essa canção para vocês. Vou tentar não cantar, mas eu vou ler para vocês e quero explicar antes um pouco sobre essa canção. Antes disso, é necessário falar sobre o contexto. Então, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil envia mais de 25 mil soldados para essa guerra. Os aliados, os Estados Unidos, estavam atacando ali do Ocidente, da parte mais ocidental da Europa, indo para o Oriente, e eles estavam tendo uma grande dificuldade ali, chegando à Itália, perto do Monte Castelo. Os Alpes italianos, eles estavam com algumas dificuldades para conseguir vencer os inimigos dele ali naquele local. E o Brasil foi então chamado, se colocou à disposição, e desses 25 mil soldados que foram, 454 morreram, 2.064 ficaram feridos e 35 foram prisioneiros. Mas, diante desse número, que não é tão ruim considerando uma guerra, o Brasil também capturou 2 generais, mais de 400 oficiais, mais de 19 mil soldados inimigos, 80 canhões, 1.500 viaturas e 4.000 cavalos. O Brasil ingressou nessa luta, nessa guerra, no dia 22 de agosto de 1942. Uma das coisas que as pessoas nem sempre se atentam é que o Brasil não participou apenas da Batalha do Monte Castelo.
Essa batalha ela durou cerca de 3 meses para o povo brasileiro, mas os brasileiros também lutaram em outros lugares ali na Itália. E mesmo tendo algumas dificuldades no início, mesmo perdendo algumas batalhas logo no início, os brasileiros foram muito bem sucedidos. Existe uma imagem, né, que fala assim que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil integrar os esforços da guerra e ser bem sucedido, porque a gente está falando num contexto onde era inverno na Itália, menos 20 graus Celsius, o povo ali, o brasileiro nunca, né, do norte ao sul do Brasil, nunca tinha passado por uma condição tão rigorosa de frio e nunca tinha passado por guerra da forma como outros soldados já tinham. Também é curioso pensar que essa é a primeira guerra mundial onde a gente vê soldados negros participando. Essa inserção de povos mestiços, né, o agrupamento de soldados brasileiros era bastante variado, não era homogêneo, era bastante heterogêneo, e isso foi outra característica que o pessoal também levava a acreditar que os brasileiros não seriam capazes, como outros soldados, a participar da guerra e ter sucesso. Mas tivemos, né? E os ataques nesse Monte Castelo, o povo brasileiro participou do dia 29 de novembro de 44 até o dia 21 de fevereiro de 45. E por que eu dou esses dados para você aqui no início? O Nelson Freitas, que é um ator da Globo, ele não sei se continua sendo, e mais um outro rapaz aí na rede social, eles dão a entender nos vídeos que eles colocam que a música, né, essa canção do Expedicionário, ela foi criada no momento que eles subiam o Monte Castelo, nessa quase uma batalha suicida, né, porque era de noite, eles iam se arrastando, o inimigo estava no topo do monte atirando, então tinha uma visão melhor, tinha condições melhores. Então era quase que uma batalha suicida, e ao longo do caminho os soldados iam se perguntando: você sabe de onde eu venho? Eu venho lá do Morro do Engenho. Eu venho ali onde tem umas praias bonitas. Eu venho lá do sul, venho lá da Bahia. Então eles dão a entender que a música ela é composta ali naquele momento da guerra, mas não. A música ela é composta antes. Ela é lançada no dia 8 de setembro de 44, mas ela foi escrita no dia 8 de março de 44. E foi escrita em razão de um concurso feito pelo jornal paulistano Diário da Noite, que queria homenagear os pracinhas da FEB que estavam a caminho da Itália. Interessante também, outra característica que eu achei interessante, é que essa música ela ainda hoje, 2023, cantada na Itália, por italianos que não sabem português, mas eles sabem a letra dessa música, num dia de festividade, num feriado chamado Dia da Libertação. E aqui no Brasil a gente não sabe cantar essa música toda, ou raras vezes eu ouvi essa música sendo cantada por outras pessoas. Não é a canção oficial da FEB, mas ela foi a canção que mais teve popularidade entre os soldados e o povo brasileiro ali naquele contexto. O autor dessa música, ele usa recursos de músicas folclóricas daquele contexto, tipo Meu Limão, Meu Limoeiro, Luar do Sertão, Casinha Pequenina Onde Nosso Amor Nasceu, Um é Pouco, Dois é Bom, Três é Demais, Casa de Caboclo, Maria, O Seu Nome Principia na Palma da Minha Mão. E ele faz isso de uma maneira belíssima. Então ele consegue unir vários lugares importantes, né, ao longo do nosso país, que tem dimensões continentais. E ele fala: olha, eu venho desse lugar e eu espero voltar para minha casa. Então eu quero declamar o poema, a canção para vocês. Não vou tentar cantar, mas eu quero declamar para vocês. Deixa eu só me apagar aqui para vocês poderem ver a letra total. Diz assim: você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. Por mais que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá.
nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra e do luar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços mornos de Moema, lábio de mel de Iracema estendidos para mim. Ó minha terra querida, da Senhora Aparecida e do Senhor do Bonfim. Venho do além desse monte que ainda azula o horizonte, onde o nosso amor nasceu. Do rancho que tinha ao lado um coqueiro, que coitado de saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. É um poema bonito, né, gente? E a ideia que esse poema coloca é a ideia de união, né? Eles não estavam ali para lutar simplesmente para matar o adversário, ou por um fim político, ou por um ideal filosófico. Eles estavam, um ideal filosófico muito acima deles, né? Eles estavam ali para lutar, para poderem voltar para casa, para os seus, para o lugar onde eles cresceram, onde eles foram felizes, o local onde eles construíram a sua história. Então, para o seu país, essa era a razão pela qual eles estavam voltando e se ajudando ali um ao outro naquele momento. Então é interessante pensar que nós cristãos estamos também voltando ao nosso lar. Esse aqui não é o nosso lugar final. Aqui estamos como peregrinos e toda a luta que empreendemos nesse mundo, toda a nossa confissão, todo o nosso posicionamento é para que um dia voltemos ao nosso lar. Não faremos por isso, nessas nossas ações não irão nos galardoar, não irão nos presentear com estar em casa. Isso aí é mérito de Cristo na cruz. Mas, mesmo porque é Ele que está preparando para nós morada. Ele está preparando para nós esse lugar. Mas saber de onde nós viemos, né, de onde eu venho, é importante ao cristão. O cristão precisa saber de onde ele vem. Porque então, ao saber de onde ele vem, ele vai saber para onde ele vai. Com isso dito, gente, eu quero colocar aqui para vocês, antes de ler o texto base, que é a introdução da confissão de fé da Guanabara, eu queria abrir aqui o Kindle, só um segundo, isso. E ao abrir o Kindle, eu quero ler com vocês as palavras que o Jean du Burdel, ele fala na ocasião quando eles sabem que eles vão ali ser perseguidos e tudo mais. Então é interessante, eu queria deixar isso aqui com vocês antes da gente entrar mesmo no tema, né? Beleza, acho que aqui deu certinho. Olha só o que diz. Meus irmãos, eu vejo que Satanás se esforça por todos os meios para nos impedir de resolutamente defendermos hoje a causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que alguns de nós revelam uma timidez fora do razoável, equivalente mesmo a uma dúvida acerca do socorro e favor do nosso bom Deus, em cujas mãos sabemos estão nossas vidas, que ninguém nos poderá tirar sem as determinações dos seus sábios conselhos. Ora, eu vos peço que comigo considereis o modo e o motivo por que viemos a este país. Quem nos moveu à travessia do oceano numa extensão de 2.000 léguas? Quem nos preservou de tantos perigos? Aí ele continua. Acaso não foi aquele que tudo governa, que dirige todas as coisas pela sua bondade infinita, que ampara os seus por meios admiráveis? É certo que contra nós militam 3 inimigos poderosos, o mundo, o diabo e a carne, e que por nós mesmos não podemos resistir-lhes. Mas, se acorremos ao Senhor Jesus, que os venceu por nós, Ele nos assistirá consoante a sua promessa, que sempre cumpre, por isso que é fiel e todo-poderoso. Apeguemo-nos a Ele e nele inteiramente repousemos. Coragem, pois, meus irmãos, que os enganos, que as crueldades, que as riquezas deste mundo não nos embaraçem de irmos
a Cristo, que Ele é a nossa casa, né? Nós viemos dele e existimos para Ele. Então que as riquezas deste mundo, que as guerras deste mundo não nos impeçam, não nos embaraçem de ir a Cristo. Isso aí encheu de alegria e consolo todos aqueles companheiros do Jean que estavam naquele momento com ele. E isso também nos enche, porque a gente sabe de onde nós viemos. Com isso dito, gente, volto aqui para o slide base da nossa aula. O versículo base, o texto base é o texto de 1 Pedro 3,15, que diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você está pronto a responder a razão da sua esperança, o que leva você a acordar todo dia, ir ao trabalho, estudar? Você está pronto para dizer ao mundo o que leva você a fazer isso? É importante. Eu me lembro aqui o texto que eu quero ler com vocês. Eu vou começar do início, eu vou ler todo o texto, mas eu quero que vocês aqui prestem atenção, tá bom? 1 Pedro 3, a partir do versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso como? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Eu acho que esse texto é incrível diante da circunstância que os irmãos lá, huguenotes, passaram na Baía de Guanabara, aqui no Brasil, quando tiveram de confessar a sua fé em Cristo, respondendo o questionário que Villegagnon colocou para eles. E todo esse contexto de arca, de Noé, é tudo muito interessante. E a forma como eles respondem com humildade, com seriedade, para a glória de Deus, isso também é incrível e serve como um grande testemunho para nós no dia de hoje. Dito isso, quero colocar aqui para vocês alguns livros que vão servir de auxílio para a sua leitura. O base que eu vou usar hoje é esse aqui, esse roxinho do meio, chamado A Tragédia da Guanabara. É muito bom, tem muitos detalhes, foi escrito ele pelo Jean Crespin, e eu creio que você pode encontrar ele até de graça na internet, em e-book. Ou se pagar é um valor muito irrisório, bem baratinho, vale a pena comprar. O original, o principal texto, a principal fonte de informação que a gente tem sobre essa confissão, ela vem do texto de Jean Delery, que foi uma das pessoas que esteve, né, ele era sapateiro, esteve ali naquele momento, e ele, quando volta à França, ele deixa de ser sapateiro, se torna pastor e escreve esse livro, História de uma Viagem à Terra do Brasil. Vale a pena, o original é em francês, mas também tem ele em inglês. Tem também esse livro, Os Mártires da Guanabara, do John Gillis, e a Cultura Cristã também lançou A Tragédia da Guanabara, do Crespin, mas adicionou outros textos, como a Confissão de Fé de La Rochelle e a Religião Cristã Reformada no Brasil do século XVII. Vale a pena considerar esses livros aí.
Bom, vamos lá então aqui esses slides para poder tentar contextualizar o momento que a confissão foi feita. A reforma ela acontece a partir de 1500 na Europa, né, com os reformadores que nós sabemos, Calvino, Lutero, Zwinglio, todo aquele pessoal, a partir de trabalho de pessoas, dos pais da igreja que vieram antes deles, mas eles tentam reformar a igreja católica, trazendo a igreja católica atenção no que ela estava fazendo de errado diante da palavra de Deus. O movimento então da fé reformada ele começa a ganhar força ali dos centros, na França, na Suíça, vai se expandindo para a Alemanha, vai se expandindo para a Inglaterra, e uma vez que ele toma conta da Europa, e a gente entende, por exemplo, que a imprensa por Gutenberg, ela ajuda o florescimento da fé reformada, ela sai. Os ideais então saem da Europa e vão atingir outros lugares. Normalmente, alguns teólogos eles falam de movimento em 3 ondas. A primeira onda na Europa, a segunda onda na América do Norte e uma terceira onda na Ásia, África e América Latina. Mas eu queria trazer aqui algumas informações que talvez levem a gente a considerar esses dados com mais atenção. Eu entendo porque essa ordem ela é colocada, não tenho críticas a essa ordem, mas é só alguns fatos que são necessários a gente entender a imagem completa. Os puritanos eles chegam na América do Norte, ali nos Estados Unidos, para a região também do Canadá, cerca de 1620, certo? Eles são expulsos, eles começam a então caminhar para fora da Europa, alguns são expulsos e há esse processo natural para a América do Norte. Mas o primeiro culto nas Américas, né, América do Sul, América Central e América do Norte, o primeiro culto das Américas ele acontece aqui no Brasil, na América do Sul. E é importante a gente sempre lembrar isso. No dia 10 de março de 1557, o navio com os 2 pastores e um grupo de pessoas que veio lá da França, mandadas por Calvino, ele chega ao Brasil no dia 10 de março de 1557 e eles fazem o primeiro culto assim que desembarcam aqui no Brasil. Eles chegam, na verdade, no dia 7. Então chegam no dia 7 e desembarcam no dia 10 e o culto acontece no dia 10 de março, sendo o primeiro culto protestante nas Américas. Muito tempo antes, né, quase 70 anos antes dos puritanos. E é interessante a gente pensar também que a igreja presbiteriana ela é muito forte, não apenas nos Estados Unidos, não apenas em alguns países norte-americanos, mas também no México, que é o segundo maior país com presença presbiteriana na América, no continente americano, e também no Brasil a partir de 1859 com Simonton. Isso aqui é só para a gente entender. Bom, olhando para o Brasil historicamente, nessa época aí de 1500 e pouco, a gente vai ver que Portugal andava um pouco lerdo em relação à ocupação e à colonização do Brasil. Não havia uma movimentação tão intencional e intensa para colonizarem o Brasil. Com isso, França e outros países eles crescem um olho para cima do território brasileiro. E uma das pessoas que cresce o olho, que tem o objetivo de criar uma colônia aqui nessa região, é um cara chamado Nicolas Durand de Villegagnon. Ele não é bem sucedido com os projetos de fama e poder na França e ele deseja então vir até essa região. Ele consegue financiamento para poder fazer isso. Junta um grupo de pessoas, ele desenvolve um projeto de comunicação para chamar as pessoas. Então, no dia 10 de novembro de 1555, ele vem até o país com esse objetivo de formar uma colônia francesa. E ele inicialmente era simpático à causa da reforma protestante, porque era desejo dele que essa nova colônia ela não fosse formada só por prisioneiros, pessoas de índole ruim, mas ele queria, né, evangelizar os franceses que estavam ali naquele lugar e também queria evangelizar os povos indígenas que se encontravam na região. Então ele chega no dia 7 de março, ele envia uma carta para Calvino, para a igreja de Calvino, a igreja reformada de Genebra, e essa igreja envia 2 pastores, o Pierre Richer e o Guillaume Cartier, e eles vêm até o Brasil. Chegam no dia 7, desembarcam no dia 10, fazem o primeiro culto numa quarta-feira e a ceia do Senhor acontece algumas semanas depois, alguns dias depois,
no dia 21 de março de 1557, a primeira vez que a ceia do Senhor é realizada no continente americano. Uma data bastante interessante e mais interessante ainda que acontece no nosso país. Muitas pessoas acham esse fato um tanto considerável. Bom, só que aqui é importante colocar a data, né? Se eles chegam no dia 10 de março, no dia 4 de janeiro do ano seguinte, eles já são expulsos. Menos de um ano depois, Villegagnon ele entra em conflito com os huguenotes, que são os calvinistas lá, os que trabalhavam com Calvino, né? E sobre questões doutrinárias, e expulsa esse povo da colônia no dia 4 de janeiro de 58, a bordo de um navio velho que tinha 45 pessoas e não tinha comida suficiente para todos eles. Desse grupo de pessoas que está então indo para a França, retornando para a França, 5 huguenotes, eles meio que se oferecem para voltar ao continente. Eles colocam meio que se oferecem porque não foi uma decisão, né, totalmente deles. E quando eles voltam para o continente, eles decidem então retornar para o local onde era a colônia de Villegagnon. São inicialmente bem recebidos, só que depois Villegagnon acusa esse pessoal de espionagem e tradução. Tradução não, e traição. Desculpa aí colocar a tradução no meio do caminho aqui. Bom, e aí quando ele acusa esse pessoal, esses 5 huguenotes, eles formulam uma confissão de fé. Eles respondem um questionário que Villegagnon dá para eles por escrito. Eles têm apenas, né, com eles a Bíblia, a palavra de Deus e nada mais. Então eles respondem esse questionário, não 5 deles, mas apenas 4 assinam essa confissão. E uma vez que eles respondem à confissão, eles são declarados hereges e condenados à morte. Porque, na verdade, esse era o objetivo de Villegagnon, ter um documento para usar contra eles e aí ter a base para condenar essas pessoas que eram contra ele, condenar essas pessoas à morte. No dia 4, né, só aqui voltando a mais um dado, se eles são expulsos no dia 4 de janeiro, já no dia 9, eles são, após terem feito a confissão, eles são estrangulados e então jogados no mar. Desses 5 que chegam ao continente, que saem do navio, apenas 3 são mortos. O Jean, o Mathieu e o Pierre. Então eu vou colocar aqui o Jean, o Mateus e o Pierre. E o Pedro, né? Seria isso uma tradução para o nome deles? Não sei. Bom, e eles são estrangulados e jogados no mar. O meu sósia de nome, o André Lafon, ele era um cara... a profissão dele era alfaiate. E como essa profissão era muito necessária na nova colônia, ele teve a oportunidade de negar a fé. E mesmo tendo assinado o documento inicial, ele nega a fé e por isso ele sobrevive. O Jacques Le Balleur, ele foge para São Vicente, que era a 5ª pessoa. Uma vez ele é preso e então levado para a Bahia. Ele fica 8 anos preso na Bahia e volta para o Rio de Janeiro e depois ele é enforcado. Já falei aqui do Jean Delery. E a próxima ocupação, a próxima tentativa de introduzir o calvinismo no Brasil acontece simultânea à entrada dos puritanos na América do Norte. Acontece em 1621 com os holandeses, né? Então, muito tempo depois, essa tentativa acontece. E muito tempo depois de outras tentativas, tanto no Caribe como na região da América Latina, a gente também vê novamente o calvinismo entrando. Só que agora em 1859 com o Simonton, né? Antes da gente vir aqui para essa parte, eu vou pausar aqui o vídeo e vou abrir para vocês o Kindle novamente, que eu quero ler com vocês a Confissão de Fé de Guanabara. É um pouco extensa, são 17 parágrafos desenvolvidos aqui nessa estrutura, a introdução, como eu disse para vocês. O primeiro ao 4º parágrafo ele vai tratar da doutrina da Trindade, vai dando atenção especial para quem é Cristo, a natureza divina e humana de Cristo, você vai ver isso. Do parágrafo 5º ao 9º vai falar sobre os sacramentos, que são 2, a ceia e o batismo. O parágrafo 10 fala sobre o livre-arbítrio, do 11 ao 12, a autoridade que o ministro tem para perdoar pecados e impor as mãos. No parágrafo 13, 14 e 15 ele vai falar sobre divórcio, casamento de ministro, voto de castidade. E nos últimos 2 parágrafos ele fala sobre a intercessão dos santos e orações pelos mortos. É interessante ver aqui
que eles vão escrever esse documento extenso, considere isso durante a leitura, que eles vão escrever esse documento extenso a partir do conhecimento que eles tinham. A gente não está falando dos pastores, os pastores não estão aqui nesse grupo. O que nós temos aqui são cristãos leigos, cristãos como você e que não são pastores, não são evangelistas, não são missionários, não fizeram curso de teologia, mas cristãos leigos que amam a Cristo, estudam a palavra de Deus e não têm apenas o conhecimento da palavra de Deus, mas buscam sistematizar esse conhecimento a tal ponto que eles estavam prontos para dar a razão da fé deles. É incrível, é maravilhoso você perceber ao longo da leitura o tanto de conhecimento que esse pessoal tem, porque eles sabem referências da Bíblia de cor, eles sabem o que outros teólogos disseram sobre determinados temas, os temas que são tratados aqui. Não é uma confissão de fé como a de Westminster, que trata aí em mais de 30 capítulos, de forma bem extensa, assuntos da fé, mas eles tratam aí coisas principais, coisas secundárias, e fazem isso com muita qualidade. Então é maravilhoso ver como o povo de Deus estava preparado para dar razão da sua fé, dizer que eles estavam prontos e estavam dispostos a pagar o preço que for para voltar para casa, para conhecer o Salvador deles. Isso é maravilhoso. Vamos lá então ao texto da Confissão de Fé de Guanabara. Confissão de Fé. Eu estou usando aqui o livro do Jean Delery, que já tem o texto. Segundo a doutrina de São Pedro, apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem sempre estar prontos para dar razão da esperança que neles há, e isso com toda doçura e benignidade. Eles estão aqui citando 1 Pedro 3,15. Nós abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos há concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, e começando no primeiro artigo. Então tudo aqui que eles colocam é a resposta de pergunta que o Villegagnon faz. Primeiro parágrafo. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que não fazem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob a lei, sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo todas as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé, ou particularmente. Parágrafo 2. Adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, não separamos uma natureza da outra, confessando as duas naturezas, a saber, divina e humana, nele inseparáveis. Parágrafo 3. Cremos quanto ao Filho de Deus e ao Santo Espírito, o que a palavra de Deus e a doutrina apostólica e o símbolo nos ensinam. Parágrafo 4. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos, em forma visível e humana, como subiu ao céu, executando tal juízo na forma em que nos predisse em São Mateus, capítulo 25, tendo todo o poder de julgar, a ele dado pelo Pai, sendo homem. Aqui ele está citando o credo, o apostólico e o niceno. E quanto ao que dizemos em nossas orações, que o Pai aparecerá, enfim, na pessoa do Filho. Entendemos por isso que o poder do Pai dado ao Filho será manifestado no dito juízo. Não, todavia, que queiramos confundir as pessoas, sabendo que elas são realmente distintas umas das outras. Parágrafo 5º. Cremos que no Santíssimo Sacramento da Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente e de fato alimentadas com a própria substância de nosso Senhor Jesus,
como nossos corpos são alimentados de alimentos, e assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo e sangue, porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhante ao vinho, e não há mudanças ou alteração. Distinguimos, todavia, este pão e vinho do outro pão que é dedicado ao uso comum, sendo que este nos é um sinal sacramental, sobre o qual a verdade é infalivelmente recebida. Ora, essa recepção não se faz senão por meio da fé, e nela não convém imaginar nada de carnal. Quem preparar os dentes para comer, como Santo Agostinho nos ensina, dizendo: por que preparas tu os dentes e o ventre? Crê e tu o comeste. O sinal, pois, nem nos dá a verdade, nem a coisa significada, mas nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas e as faz participantes de sua carne e de seu sangue e de todos os seus benefícios. Vejamos a interpretação das palavras de Jesus Cristo. Este pão é meu corpo. Tertuliano, no livro 4 contra Marcião, explica estas palavras assim: este é o sinal e a figura do meu corpo. Santo Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer, este é o meu corpo, quando dava apenas o sinal de seu corpo. Portanto, como é ordenado no primeiro cânon do Concílio de Nicéia, neste santo sacramento não devemos imaginar nada de carnal e nem nos distrair no pão e no vinho, que não são neles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, sentado à destra de Deus, seu Pai. Nesse sentido, podíamos juntar o artigo da Ascensão, com muitas outras sentenças de Santo Agostinho que omitimos temendo ser longas. Parágrafo 6º. Então aqui você vê que ele já se contrapõe, por exemplo, ao pensamento luterano, né? Mais calvinista, é memorial. Cremos que se fosse necessário pôr água no vinho, os evangelistas de São Paulo não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência. E quanto aos que os doutores antigos têm observado, fundamentando-se sobre o sangue misturado com água que saiu do lado de Jesus Cristo, desde que tal observância não tem fundamento na palavra de Deus, visto mesmo que depois da instituição da Santa Ceia isso aconteceu, nós a não podemos hoje admitir necessariamente. Parágrafo 7. Cremos que não há outra consagração senão a que se faz pelo ministro, quando se celebra a ceia, recitando o ministro ao povo em linguagem conhecida, a instituição desta ceia literalmente, segundo a forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos prescreveu, admoestando o povo da morte e paixão do nosso Senhor. E mesmo, como diz Santo Agostinho, a consagração é a palavra de fé que é pregada e recebida em fé, pelo que segue-se que as palavras secretamente pronunciadas sobre os sinais não podem ser consagração como aparece da instituição que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aos seus apóstolos, dirigindo suas palavras aos seus discípulos presentes, aos quais ordenou tomar e comer. Parágrafo 8º. O santo sacramento da ceia não é alimento para o corpo, como para as almas, porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos no artigo 5º, recebendo-o por fé, a qual não é carnal. Parágrafo 9º. Cremos que o batismo é sacramento de penitência e como uma entrada na Igreja de Deus, para sermos incorporados em Jesus Cristo. Representa-nos a remissão de nossos pecados, passados e futuros, a qual é adquirida plenamente só pela morte de nosso Senhor Jesus. De nada demais, a mortificação de nossa carne aí nos é representada, e a lavagem representada pela água lançada sobre a criança é sinal e selo do sangue de nosso Senhor Jesus, que é a verdadeira purificação de nossas almas. A sua instituição nos é ensinada na palavra de Deus, a qual os santos apóstolos observaram, usando de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto aos exorcismos, abjurações de Satanás, crismas, saliva e sal, nós os registramos como tradições dos homens, contentando-nos só com a forma e instituição deixada por nosso Senhor Jesus. Parágrafo 10. Quanto ao livre-arbítrio, cremos que se o primeiro homem, criado à imagem de Deus, teve liberdade e vontade,
tanto para o bem como para o mal, só ele conheceu o que era livre-arbítrio, estando em sua integridade. Ora, ele nem apenas guardou este dom de Deus, assim dele foi privado por seu pecado, e todos os que descendem dele, de sorte que nenhum da semente de Adão tem uma centelha do bem. Por esta causa, diz São Paulo, que o homem natural não entende as coisas que são de Deus, e Oséias clama aos filhos de Israel: tua perdição é de ti, ó Israel. Ora, isto entendemos do homem que não é regenerado pelo Espírito Santo. Quanto ao homem cristão, batizado no sangue de Jesus Cristo, o qual caminha em novidade de vida, nosso Senhor Jesus Cristo restituiu nele o livre-arbítrio e reforma a vontade para todas as boas obras, não todavia em perfeição, porque a execução de boa vontade não está em seu poder, mas vem de Deus, como amplamente este santo apóstolo declara no 7º capítulo aos Romanos, dizendo: tenho querer, mas em mim não acho realizar. O homem predestinado para a vida eterna, embora peque por fragilidade humana, todavia não pode cair em impenitência. A este propósito, São João diz que ele não peca porque a eleição permanece nele. Parágrafo 11. Cremos que pertence só à palavra de Deus perdoar os pecados, da qual, como diz Santo Ambrósio, o homem é apenas um ministro. Portanto, e se ele condena ou absolve, não é ele, mas a palavra de Deus que ele anuncia. Santo Agostinho, neste lugar, diz que não é pelo mérito dos homens que os pecados são perdoados, mas pela virtude do Santo Espírito. Porque o Senhor dissera aos seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. Depois acrescenta: se perdoardes a alguém os seus pecados, e etc. Cipriano diz que o servo não pode perdoar a ofensa contra o Senhor. Parágrafo 12. Quanto à imposição das mãos, essa serviu em seu tempo e não há necessidade de conservá-la agora, porque pela imposição das mãos não se pode dar o Santo Espírito, porquanto isto só a Deus pertence. No tocante à ordem eclesiástica, cremos no que São Paulo dela escreveu na primeira epístola a Timóteo e em outros lugares. Aqui ele sempre refere, Não é o que eu creio, mas o que a palavra de Deus diz, e é nisso que eu creio. Parágrafo 13. A separação entre o homem e a mulher, legitimamente unidos por casamento, não se pode fazer senão por causa do adultério, como nosso Senhor ensina em Mateus 19,5. E não somente se pode fazer a separação por essa causa, mas também, bem examinada a causa perante o magistrado, a parte não culpada, se não podendo conter-se, pode casar-se, como São Ambrósio diz sobre o capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios. O magistrado, todavia, deve nisso proceder com madureza de conselho. Parágrafo 14. São Paulo, ensinando que o bispo deve ser marido de uma só mulher, não diz que não lhe seja lícito tornar a casar, mas o santo apóstolo condena a bigamia, a que os homens daqueles tempos eram muito afeitos. Todavia, nisso deixamos o julgamento aos mais versados nas Santas Escrituras, não se fundando a nossa fé sobre esse ponto. Aqui eles colocam um ponto secundário e eles falam assim, não tenho tanto conhecimento sobre isso, mas o que eu creio é mais ou menos isso daqui. É mais ou menos isso que eles fazem, tá? Parágrafo 15. Não é lícito votar a Deus senão o que ele aprova. Ora, é assim que os votos monásticos só tendem à corrupção do verdadeiro serviço de Deus. É também grande temeridade a presunção do homem fazer votos além da medida de sua vocação, visto que a Santa Escritura nos ensina que a continência é um dom especial. Mateus 15 e 1ª Epístola de São Paulo aos Coríntios 7. Portanto, segue-se que os que se impõem esta necessidade, renunciando ao matrimônio toda a sua vida, não podem ser desculpados de extrema temeridade e confiança excessiva e insolente em si mesmos. E por este meio tentam a Deus, visto que o dom da continência é em alguns apenas temporal, e o que o teve por algum tempo não terá pelo resto da vida. Por isso, pois os monges, padres e outros tais, que se obrigam e prometem viver em castidade, tentam contra Deus, por isso não está neles o cumprir o que prometem. São Cipriano, no capítulo 11, diz assim: se as virgens se dedicam de boa vontade a Cristo, perseverem em castidade sem defeito.
Sendo assim fortes e constantes, esperem o galardão preparado para a sua virgindade. Se não querem ou não podem perseverar nos votos, é melhor que se casem do que serem precipitadas no fogo da lascívia por seus prazeres e delícias. Quanto à passagem do apóstolo São Paulo, é verdade que as viúvas tomadas para servir à igreja se submetiam a não mais casar, enquanto estivessem sujeitas ao dito cargo. Não que por isso se lhes reputasse ou atribuísse alguma santidade, mas porque não podiam bem desempenhar os seus deveres sendo casadas, e querendo casar, renunciassem à vocação para a qual Deus as tinha chamado, contudo que cumprissem as promessas feitas na igreja, sem violar a promessa feita no batismo, na qual está contido este ponto, que cada um deve servir a Deus na vocação em que foi chamado. As viúvas, pois, não faziam voto de continência, senão no que o casamento não convinha ao ofício para que se apresentavam, e não tinham outra consideração que cumpri-lo. Não eram tão constrangidas que não lhe fosse antes permitido casar-se, que abrasar-se e cair em alguma infâmia ou desonestidade. Mas para evitar tal inconveniente, o apóstolo São Paulo, no capítulo citado, proíbe que sejam recebidas para fazer tais votos sem que tenham a idade de 60 anos, que é uma idade normalmente fora da incontinência. Acrescenta que os eleitos só devem ter sido casados uma vez, a fim de que por essa forma tenham já uma aprovação de continência. Capítulo 16. Cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que, justificados no seu sangue, seremos livres da morte, e por ele já reconciliados teremos plena vitória contra a morte. Quanto aos santos mortos, dizemos que desejam a nossa salvação e o cumprimento do reino de Deus, e que o número dos eleitos se complete. Todavia, não nos devemos dirigir a eles como intercessores para obterem alguma coisa, porque desobedeceriam-nos ao mandamento de Deus. Quanto a nós, ainda vivos, enquanto estamos unidos como membros de um corpo, devemos orar uns pelos outros, como nos ensinam muitas passagens das Santas Escrituras. Último parágrafo 17. Só voltando aqui. Quanto aos mortos, São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos proíbe entristecer-nos por eles, porque isto convém aos pagãos que não têm esperança alguma de ressuscitar. O apóstolo não manda e nem ensina a orar por eles, o que não teria esquecido se fosse conveniente. Santo Agostinho, sobre o Salmo 48, diz que os espíritos dos mortos recebem conforme o que tiverem feito durante a vida, que se nada fizeram estando vida, nada recebem estando mortos. Esta é a resposta que damos aos artigos por vós enviados, segundo a medida e porção da fé que Deus nos deu, suplicando que lhe praza fazer que em nós não seja morta, antes produza frutos dignos de seus filhos, e assim fazendo-nos crescer e perseverar nela, lhe rendamos graças e louvores para sempre, assim seja. Confissão escrita por Jean entre 4/1 de 1558 e 9/2 de 1958 e assinada por Jean de Bourdelle, Mathieu Vernois, Pierre Bourdin e André Lafon. Tá? Então são as pessoas que assinam essa confissão. Incrível esse texto, não é? Bom, deixa eu só aqui colocar aqui as informações finais sobre a confissão. Vocês veem, né, então, que eles fazem referência aos concílios da antiga igreja, pais da igreja, mostram conhecimento histórico. Então, não é só o pastor que tem que ter um conhecimento apurado da palavra de Deus. Todos os cristãos devem buscar esse conhecimento muito bem colocado do que Deus faz ao longo da história. E eles citam aqui muitas passagens bíblicas e citam os concílios e os pais da igreja. Isso é incrível. Isso é incrível. Bom, nós já estamos chegando aqui à conclusão. Eu não vou ler o que todos falaram no momento da morte, mas eu vou pegar aqui o Mateus, né, o Mathieu Vernois, e vou falar aqui o que ele falou no momento que ele foi conduzido à sua morte. Olha só o que diz o texto. Executado Jean de Bourdelle, o carrasco conduziu ao rochedo Mathieu Vernois,
que estava assombrado com a morte de seu companheiro. Contudo, permaneceu firme e confiante. Já no lugar da execução, o almirante, que não tinha contra Vernois o mesmo profundo ódio que ele tinha contra Jean do Bordel, interrogou-o sobre se queria arruinar-se e perdesse. Ele, porém, repeliu-o nobremente. Entretanto, isso não o impediu que, ao despir-se sobre o Recife, se arreceasse da morte e pedisse as razões por que o executavam. Olha só o que ele fala. Senhor Villegagnon, disse ele, acaso havemos nós praticado algum roubo ou ultrajado o menor de vossos servos? Acaso havemos nós conspirado contra a vossa vida ou procurado a vossa desonra? Se assim é, trazei aqui os nossos acusadores. Não, desbriado, respondeu Villegagnon. Tu e os teus companheiros não experimentais a morte por nenhuma destas... nenhuma destas coisas, mas sim porque, sendo umas pestes perigosíssimas e estando separados da igreja, importa sejais cortados como ramos podres, a fim de não corromperdes o resto da minha companhia. Mas Vernois retorquiu-lhe, ora, visto que vos acobertais com o manto da religião, dizei-me, não é verdade que há 8 meses passados fizeste ampla e pública confissão destes mesmos pontos doutrinários pelos quais nos dais a morte? E aí ele em seguida ora. Aí aqui uma pausa, né? Atenção. Ó Deus eterno, visto que pela causa de teu Filho Jesus Cristo hoje morremos, visto que pela defesa da tua santa palavra e doutrina nos conduzem à morte, lembra-te dos teus servos e assiste-os. Toma em tuas mãos esta causa, a fim de que nem Satanás, nem os poderes do mundo alcancem vitória para nós. E voltando-se para Villegagnon, pediu-lhe que não o fizesse morrer, mas o tornasse por seu escravo. Villegagnon, confundido, não sabia o que responder às petições lancinantes do pobre paciente, senão que o considerava menos do que as imundícias do caminho, e que por isso mesmo nenhum serviço tinha em que pudesse aproveitá-lo. Sem embargo, se Vernois quisesse retratar-se da sua confissão de fé e declarava que estava certo, que estava em erro, prometia-lhe pensar no assunto. Vernois, então, vendo que a esperança que se lhe dava, além de problemática, lhe era prejudicial à salvação da alma, declarou de modo resoluto e altíssimo, e altissonante, que preferia antes morrer para viver eternamente com o Senhor do que conservar a vida do corpo por mais algum tempo e morrer espiritualmente para sempre com Satanás. Após orar de novo sobre o rochedo e de recomendar sua alma a Deus, entregou-se ao carrasco gritando, Senhor Jesus, tem piedade de mim, e rendeu o espírito. Incrível, né, gente? É incrível, é muito belo esse momento. Vou desativar o PowerPoint e vou aparecer aqui para vocês. Aê, muito bem. É incrível o que Deus faz ao longo da história. É incrível ver como o verdadeiro cristão, ele prefere a morte do que renegar Cristo. Ele prefere se tornar um escravo do que andar contrariado contra a palavra de Deus. E aí eu pergunto para vocês hoje, como é que você tem vivido a sua confissão de fé? De onde é que você vem? Você tem vivido de acordo com a sua cidade natal, com seu país, né? Com seu país natal? Você é cidadão o quê? Dos céus? Você tem vivido de acordo com essa cidadania? Você tem vivido de acordo com o que diz o seu passaporte? Nós estamos aqui como peregrinos e nós precisamos ter uma confissão que seja não apenas teórica, como eles mostraram muita capacidade, mas seja prática. É o que mais me coloca em estado de êxtase, né? Quase que um deslumbramento, acho que essa é uma palavra melhor, diante dessa situação. Eu já ensino sobre esse momento na história da igreja
há alguns anos, desde o seminário, e toda vez que eu venho a esse texto, eu me deparo com alguma informação nova, fico deslumbrado com o que Deus faz na sua igreja. Hoje, em 2023, existem cristãos como esses homens huguenotes, que são pessoas que entregam suas vidas a Cristo e falam: Deus, tenha piedade de mim, faça o que o Senhor quiser, eu estou aqui para servir o Senhor, não estou aqui para acumular bens, não estou aqui para receber fama e destaque entre as pessoas, não estou aqui para que eu seja louvado, mas o meu desejo é que o nome do Senhor seja louvado. E nós precisamos perguntar se a nossa confissão como igreja tem sido dessa forma. Eu me pergunto isso todas as vezes que me deparo com textos assim. E o texto de 1 Pedro ele então se tornou um texto por demais querido. Estou pronto a dar razão da minha fé? Eu já comentei isso em outros momentos, mas o que me levou a ser pastor, a ir para o seminário, estudar a palavra de Deus, foi uma experiência que eu tive na Rússia, enquanto dividi um apartamento com um polonês amigo meu chamado Wojtek. À época ele era ateu, hoje ele se considera agnóstico, já tem alguns anos que eu não o encontro. Ora Deus, se ele estiver assistindo esse vídeo, Wojtek, preciso falar com você, mano, tô com saudade. Mas ele já tinha lido a Bíblia várias vezes, não sendo cristão, e os questionamentos que ele fazia a respeito da palavra de Deus me mostraram que eu não estava apto a dar razão da minha fé. E hoje, tanto tempo depois, olhando, por exemplo, esse texto da Confissão de Fé de Guanabara, eu ainda considero que, como esses irmãos, talvez eu não esteja tão apto como eles para poder fazer a minha confissão de fé. Tenho de reconhecer a minha imundícia nessa questão. Mas que um dia eu esteja apto a glorificar o nome de Deus como esses homens puderam glorificar. Que o Senhor nos abençoe, que todos nós possamos ter essa bênção de poder glorificar o Senhor pelo que Ele merece. Nosso Senhor é maravilhoso e Ele merece todo o louvor. Ele merece todo o louvor, meus irmãos. Não desconsiderem essa beleza, né? Esse grande fato. Bom, chegamos ao final da aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento sobre o que foi colocado aqui, se você tem algum posicionamento contra o que foi colocado, algum dos itens, e quiser bater um papo, falar, use o espaço no Google Classroom, venha falar aqui comigo também. E é isso, nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço e fui! Pode falar, gente, pode falar!